Shalom pessoal, graça e paz a todos. Estou aqui para mais um vídeo para o meu canal. Hoje nesta ocasião quero fazer um comentário a respeito do texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo número 1 e o versículo número 1. Mas antes de mais nada, convido você a se inscreva em meu canal, curta e compartilhe este vídeo. O que eu quero estar trazendo nesta ocasião é algumas considerações sobre o texto de Gênesis 1, capítulo número 1 e o versículo número 1. O texto de Gênesis 1 em hebraico está da seguinte forma, que diz assim: Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Esta é a leitura que temos no texto hebraico de Gênesis capítulo número 1 e versículo número 1. O que eu quero estar comentando nesta ocasião é sobre algo que tem acontecido nas nossas traduções bíblicas em português, as traduções cristãs. Quando vamos procurar e fazer leitura do texto de Gênesis 1 nas traduções em português, temos pelo menos dois tipos de estrutura, dois tipos de leitura. E um tipo de leitura, ele cometeu algo chamado de anástrofe. E é sobre isso que estarei fazendo alguns apontamentos e considerações. A primeira tradução bíblica que eu quero estar fazendo leitura é essa aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, que é a tradução da ACF. Já a outra leitura da outra tradução bíblica diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, que é a tradução bíblica da NVI. A diferença nessas duas traduções da ACF e da NVI se encontra aqui, ó. A ACF traz criou Deus, a NVI traz Deus criou. É uma estrutura de uma oração típica na língua hebraica. Ela é formada por verbo, sujeito e complemento, que está aqui, ó. Já uma oração típica na estrutura da língua portuguesa é formada por sujeito, verbo e complemento. Ou seja, no hebraico, o verbo vem antes do sujeito. No português, o sujeito vem antes do verbo. Está aqui, ó, a estrutura da oração na língua portuguesa. Quando fazemos a leitura bíblica da ACF, no princípio criou Deus, nós vemos que a tradução da ACF manteve o mesmo padrão típico da estrutura de uma oração no texto em hebraico. O texto em hebraico diz assim, ó, Bara Elohim, ou seja, criou Deus. A tradução do português da ACF manteve o mesmo padrão da oração típica no hebraico, que diz criou Deus. Não se importou com as regras gramaticais da língua portuguesa, que deveria ser observado e deveria ser posto de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa. Uma vez que está sendo feita uma tradução, então deve se respeitar os parâmetros, os paradigmas e as regras estabelecidas por cada determinada língua. Já, por sua vez, a tradução bíblica NVI colocou no princípio Deus criou. Ou seja, aqui, de acordo com a tradução bíblica da NVI, nós temos aqui uma tradução que respeitou, dentro do processo da tradução do hebraico para o português, da língua fonte para a língua alvo, os parâmetros e as regras estabelecidas pela língua portuguesa, mantendo um processo de tradução dentro de uma ordem correta e sensata, sem desrespeitar os paradigmas e os parâmetros das regras gramaticais da língua portuguesa. E o que acontece com isso? Acontece isso que temos aqui uma diferença avassaladora. Por quê? Porque uma vez que a tradução da ACF não se respeitou o padrão dos paradigmas estabelecidos nas regras estabelecidas pela língua portuguesa, no caso, e manteve a mesma estrutura de uma oração típica, no caso, de uma oração típica do texto hebraico, ela cometeu algo que eu mencionei antes, chamado de anástrofe. Anástrofe é uma inversão da ordem natural entre duas palavras dentro de um mesmo constituinte. Então, houve esse processo, no caso, de inversão, ou seja, mantendo aqui, na tradução em português, um processo invertido de acordo com aquilo que deveria se manter, que é Deus criou, e não criou Deus. Sendo assim, a ACF cometeu uma anástrofe, invertendo o posicionamento da ordem correta das palavras na língua portuguesa. E isso não é permitido de acordo com o estabelecimento proporcionado e, no caso, que dá o amparo ali dentro do processo de uma tradução. E um detalhe curioso, nós temos aqui em Gênesis 1.1, o Gênesis está dentro de uma narrativa histórica, uma narrativa bíblica histórica. Quando se faz o processo de tradução, deve-se respeitar, no caso, como aqui a língua portuguesa,
a estrutura típica de uma oração em português. Como a ACF não fez, ela cometeu uma anástrofe. Cometendo uma anástrofe, ela acabou transformando, uma vez que ela desrespeitou a estrutura da ordem de uma oração típica em português, uma vez que ela desrespeitou, ela acabou transformando uma narrativa histórica, de certa forma, em uma poesia. Olha como isso é problemático. Por quê? Porque ela não respeitou a ordem do posicionamento das palavras na língua portuguesa, onde o sujeito numa frase vem antes do verbo. E aqui ela colocou o verbo antes do sujeito. Isso cometeu uma anástrofe. Anástrofe, isso acaba modificando a forma e a estrutura do texto. Aonde aqui ela, de certa forma, como eu já disse, acabou transformando uma estrutura narrativa em um texto poético, em uma poesia. Aonde já entra ali o processo de licença poética e muitos outros elementos que não quero aqui comentar. E isso é problemático. Pegar uma narrativa histórica e deixar ela com teor e sabor de uma poesia. Isso não é permitido, não se pode cometer. Então, a tradução bíblica da ACF, Almeida Corrigida Fiel, cometeu esse deslize, não respeitou o posicionamento da ordem das palavras estabelecido pelas regras gramaticais da língua portuguesa, e assim acabou cometendo este elemento chamado de anástrofe. Já por sua vez, a tradução bíblica NVI respeitou a ordem das palavras, manteve um processo de tradução harmonizado, respeitando as regras gramaticais da língua portuguesa dentro do processo de tradução. Então, em suma, eu concluo que a tradução bíblica da NVI está correta, de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa. Já a tradução bíblica ACF cometeu algo aqui errôneo, né? E cometeu aqui uma anástrofe, no caso, no texto, não respeitando as regras gramaticais da língua portuguesa, e acabou transformando, de certa forma, uma narrativa histórica em uma poesia. O que eu queria compartilhar nesta ocasião era isso. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.